Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e chegamos ao capítulo 5, onde fizemos uma breve apresentação, uma breve introdução ao Sermão do Monte e a maneira como interpretar, uma das maneiras de como interpretar e estabelecendo aí conceitos de como nos apropriarmos da condição estabelecida por Cristo Jesus de bem-aventuranças, bem-aventurados, verdadeiramente felizes, porque Jesus Cristo também fala de felicidade. O Sermão do Monte começa apresentando a pessoa verdadeiramente feliz, verdadeiramente abençoado com felicidade. E, ao analisarmos com calma esse texto, nós vemos que a pessoa verdadeiramente feliz é aquela pessoa cuja vida voltou-se para o seu Senhor e Criador, voltou-se para Deus. É aquela vida na qual o processo de reconciliação está operando, está realizando. É uma vida que está sendo transformada, moldada, mudada. A perspectiva do indivíduo, da pessoa, passa a viver em comunhão com Deus, em paz com o Senhor, desfrutando das ricas bênçãos da salvação em Cristo Jesus. E essa introdução termina dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A igreja, o cristão aqui é apresentado como alguém que está sendo ricamente abençoado, ricamente reconhecido por Deus, mesmo em situações constrangedoras, humilhantes e ultrajantes, desde que esse processo tenha o propósito de glorificar a Deus, de agradar a Deus. Então, é possível ser feliz? É possível ser feliz. É possível ser feliz com Jesus? É perfeitamente possível ser feliz com Jesus. Ah, mas e os problemas? Qual o problema dos problemas? Qual o problema dos problemas? A salvação em Cristo Jesus não isenta ninguém das responsabilidades de viver. E a partir do momento que nós nos empenhamos em viver, em expressar a nossa fé, a, a nossa consciência, os nossos valores, haverá dificuldades, haverá problemas, haverá até perseguição, como já houve. E qual é o problema de viver? Qual é o problema de permanecer experimentando a verdadeira felicidade que o Senhor Deus tem para as nossas vidas? Diferente de outras felicidades e alegrias temporárias e passageiras. Não que eu pense que a vida tenha que ser um sofrimento constante, que o cristão só é cristão quando está debaixo de pedrada, de paulada, de pancada. Não, não é nada disso. As situações extremas são colocadas para que nós tenhamos consciência de que não há, não há, não haverá nenhum tipo de impedimento da parte de Deus em cumprir as suas promessas em nós e através de nós. E ao apresentar essa introdução ao sermão, nós vemos aqui a parte em que o Senhor Jesus fala, né, de quem é o cristão, o que é o cristão, como nós devemos nos entender, como nós devemos nos pensar, como nós devemos conceituar o propósito da nossa vida, da nossa jornada aqui na Terra. Então, a partir do 13 aqui, até o 16, diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a nossa reflexão, o nosso breve meditar nesse tema. Vós sois o sal da terra.
Jesus está falando, Jesus está falando para aquela multidão, homens e mulheres, os pescadores galileus, os pequenos comerciantes, os desesperados de Decápolis, os esquecidos da Judéia, da Pérea, os que estavam vindo de outras nações, outras regiões vizinhas, os aflitos, os necessitados, os enganados, os doentes, os oprimidos, os fracassados espiritualmente, os endemoniados, os doentes. Por que eu coloco o endemoniado na condição de fracassado espiritual? Fruto. Porque são frutos de uma obsessão por uma espiritualidade alheia à vontade, à promessa, ao compromisso estabelecido por Deus em sua palavra. E entre esses endemoniados havia o povo da promessa, havia judeus, pais levando filhos, mulheres, homens em situação terrível, nós não sabemos o que gerou essa condição. Nós não sabemos todas as etapas do processo ou dos processos que levaram essas pessoas, né, a serem abandonadas a essa triste situação, a qual? Perda do domínio de si, vivendo em função de poderes alheios, mentes alheias, vontades alheias, sem o domínio de si, sem o domínio completo da sua consciência, vez por outra, tomados por um colapso mental, espiritual, reduzidos à condição de espetáculo triste. Essas pessoas desesperadas. Por quê? Porque buscaram alguma coisa em algum lugar, por medo, por desespero, talvez por achar que estava demorando. Estamos aguardando que o Senhor cumpra a sua promessa, não chega, meu Deus, até quando? Vamos atravessar aqui a fronteira, vamos ali nas terras vizinhas. Ouvi dizer que em tal região tem uma pessoa que faz isso ou aquilo. E as pessoas peregrinavam naqueles dias, como hoje peregrinam e às vezes expõem as suas vidas, a sua dignidade, a sua honra, a sua mente, o seu espírito, a situações, a entidades, a pessoas, a seres que não têm necessariamente um compromisso com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra de Deus. Não estamos julgando, estamos apenas expondo uma realidade. O diferencial é que Jesus não rejeita os rejeitados. Jesus não expulsa da presença dele os que foram expulsos da sinagoga, os que foram expulsos de outras religiosidades, de outras práticas. Jesus não os abandona à própria sorte. Jesus não fala, a culpa é sua. Jesus não está falando para eles, vocês estão nessa situação porque vocês entregaram as suas vidas ao príncipe das trevas. Não. Jesus está olhando para essa multidão e o texto declara como era essa multidão, a condição desse povo. Havia intelectuais, havia alguns fariseus, alguns romanos que estavam interessados na espiritualidade judaica, no misticismo judaico, na fé judaica ou na sinagoga. Muitos se tornaram prosélitos, praticantes ali do judaísmo, porque encontraram no judaísmo uma consciência de que só há um Deus, Senhor e Criador e Senhor de toda a terra, de toda a humanidade. Essa pequena multidão que para ouvir a pregação do Evangelho do Reino está sendo abençoada pela mensagem do Reino de Deus.
Primeiro, Jesus declara para eles: vocês são verdadeiramente felizes. Lembra o que nós falamos? Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Senhor Deus me ungiu para proclamar boas novas, proclamar o Evangelho da salvação. Porque o Espírito de Deus que está sobre mim, o Espírito de Deus que estava sobre Cristo, também estava agindo sobre a vida daquelas pessoas. Então Jesus anuncia para a sua assembleia, para o povo, para a multidão que o está ouvindo: vocês são verdadeiramente felizes. Os esquecidos, os desamparados, os paralíticos, os cegos, os coxos, os expulsos daqui, dali, de acolá. Olha, vocês são verdadeiramente felizes. Porque o Espírito de Deus está sobre Cristo para abrir os olhos dos cegos, para libertar os cativos, aqueles que estão aprisionados por espíritos imundos, enganadores. Eu sei que algumas pessoas não gostam dessa conversa de demônio, ou que outras até hoje, muito embora tenham uma longa vida caminhando com Cristo, ainda vive debaixo dessa perturbação, dessa consciência do mal, desse peso, desta angústia, dessa opressão. Tá, mas pessoas são aprisionadas. Tem quem não acredita, tem quem não faça questão de acreditar, mas tem pessoas aprisionadas pelas suas neuroses, pelas suas psicoses, pelos seus transtornos emocionais, pelas suas obsessões, pelas suas paixões, pelos seus ódios, pelas suas iras, pelo desejo de possuir, de ter, de destruir, de purificar a terra com fogo. Pessoas prisioneiras. Jesus fala que o Espírito de Deus está sobre ele e também sobre essas pessoas, o Espírito da criação, o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição, para transformar a verdade dessas pessoas, para transformar a realidade dessas vidas. Porque em Jesus, com Jesus, os olhos do cego se abriam, o paralítico ficava sobre as suas pernas, o leproso é purificado, o endemoniado é libertado de forma calma, respeitosa e permanente e plena, porque em Jesus há plena e perfeita salvação. É essa multidão. É essa multidão. Não é uma multidão de perfeitos, de santos, de intelectuais brilhantes, de religiosos sem culpa. Não. É uma multidão de homens, mulheres, jovens, das mais diversas classes sociais, mas principalmente os mais necessitados. Principalmente aquele que já havia gasto o pouco dinheiro, o pouco recurso na tentativa de obter a cura, a libertação, o perdão, o sucesso, a renovação, a transformação de vida. Mas ali estão diante daquele que é a verdade. Essas pessoas estão diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele pode falar com essas pessoas: vocês são verdadeiramente felizes, bem-aventurados são vocês, e são. E foram bem-aventurados e permanecem bem-aventurados, porque o evangelho da salvação os conduziu à vida eterna. Ou alguém pensa que Jesus desperdiçou palavras, que Jesus desperdiçou de si, falando simplesmente para impressionar com alguma retórica nova, apresentando elementos novos na sua apresentação, na sua oratória? Não. Jesus declara esse povo verdadeiramente feliz, porque a verdadeira felicidade está invadindo aquelas vidas naquele momento. E Jesus passa a dizer: ainda que vocês venham sofrer todo tipo de perseguição, constrangimento, humilhação por minha causa, vocês podem exultar e ter verdadeira alegria, porque há recompensa nos céus para aquele que permanece na verdade,
por Cristo Jesus ensinada, vidas transformadas que permanecem na transformação realizada pela atuação do Espírito de Deus. Você pode chamar de perseverança, já que chegamos à conclusão que santidade é uma palavra que ficou meio assim esquisita, né? Ah, precisamos ter uma vida santa. Tá beirando o ridículo hoje, quer o quê? É um talibã? Né? Tem isso também. Tem sempre os cretinos aí, os que gostam de ridicularizar tudo, né? A santidade envolve reconhecer a necessidade de limites. É só isso. É só isso. Não faço porque o Senhor meu Deus não quer que eu faça isso. Por que você não vai fazer? Porque o Senhor meu Deus não quer que eu faça. Mas o fulano faz, o outro também faz. Ó, esse aqui também, esse cara fez. Isso é entre eles e Deus. Eu devo me preservar. Eu não me considero melhor que esses homens, que essas pessoas. Então, eu vou cuidar de mim para não incorrer nos mesmos erros. Aí Jesus, que abençoa, que traz alegria, que traz salvação, que traz cura, que traz libertação, que traz perdão, que traz um verdadeiro propósito para a vida humana, que restaura o caminho da comunhão com o Pai, ele ele apresenta aquela multidão que a graça a nós trazida, atribuída, ela incorre numa responsabilidade. Aí nós temos que fazer um paralelo entre Israel e a igreja. Ele fala: vós sois o sal da terra. Em outro momento das suas ministrações, Jesus chega a dizer assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É um ministério bastante específico. É um ministério bastante específico. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para conduzir o meu povo no caminho santo, no caminho puro, no caminho da verdade, no caminho estabelecido por Deus. E ele fala para aquela multidão: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, o que vai acontecer com o sal? O que vai acontecer com o sal? Ele não presta mais para nada. Não terá outro destino a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Igualmente ele fala, está falando da candeia, da lamparina, da lâmpada, né? Ninguém acende uma. Hoje nós temos a energia elétrica, graças a Deus. Mas naquele tempo não havia a energia elétrica. As pessoas faziam um pavio, colocava no azeite, no óleo lá e acendia, o pavio ia puxando o óleo e a luz, a chama era aquela luz. Algumas pessoas da minha idade, um pouco mais velhos, sabem o que é isso. Os jovens não fazem a menor ideia. E eu digo assim, graças a Deus, você nasceu num tempo melhor do que o meu. Eu já nasci num tempo melhor do que os meus pais. Graças a Deus, Deus tem abençoado a sua criação, Deus tem abençoado a humanidade, as bênçãos de Deus têm chegado a todos. Mas a luz tem o objetivo de iluminar. Então ninguém acende uma luz para colocar debaixo de uma caixa para ocultar aquilo ali. Da mesma maneira aqui, né, ele fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Há um chamado. É uma maneira diferente de apresentar o chamado do arrependimento, conforme foi proclamado por João Batista, né? João Batista era bastante enfático, né? João Batista era bastante determinado: arrependei-vos. Ele já chegava, né? O machado já está na raiz da árvore. Se não tiver fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. Ou seja, eu estou limpando, eu estou purificando. O Senhor Deus está tirando a árvore inútil, a árvore que não dá frutos. Arrependa-se. Volte a viver em Deus, volte a dar frutos. Jesus Cristo apresenta a mensagem do arrependimento, sem contradizer nada do que foi dito por João Batista, mas aqui ele apresenta de uma maneira que as pessoas entendem. Não que João Batista não tenha sido eficiente.
João Batista foi muito eficiente. João Batista é uma daquelas figuras que a alegria eterna a ele reservada é algo impensável, indizível para nós. Por quê? Porque é rejeitado por todos, né? Os cristãos falam o último profeta dos judeus. Os judeus falam, nós não conhecemos esse João Batista como profeta, não. Ninguém o quer, porque ele foi um homem preparado por Deus para um momento específico na história da humanidade, preparando o caminho do Senhor. Ele foi totalmente, extremamente radical, incrivelmente pacífico. Incrivelmente pacífico. Hoje se fala em fundamentalismo, como se fundamentalismo fosse sinônimo de fanatismo. O fundamentalismo cristão é apresentado hoje como sinônimo de fanatismo. Pegam essas pessoas desequilibradas, né, aloucadas, gritando, berrando, ameaçando, né, alguns até espumando pela boca, né, gritando o nome santo, berrando o nome santo, invocando versículos, ameaçando com maldição, com ira, com juiz eterno, com fogo. Eles são os desequilibrados, desajustados. Precisam de salvação, mas as pessoas gostam de pegar essas pessoas e apresentá-los como fundamentalistas, os fundamentalistas cristãos, né? Mas um cristão fundamentado na palavra de Deus é aquele que está disposto a sofrer o insulto, a sofrer a afronta, a silenciar diante do ultraje e confiar em Deus a justiça. Esse é o cristão fundamentalista, esse é o cristão fundamentado na palavra de Deus, esse é o cristão cheio do Espírito Santo, mas ninguém quer falar disso. E muitos também não querem mais isso. Esse negócio de tapa na cara e virar outra face, né? Leva uma pedrada e vai para casa, agradece a Deus. E não. Hoje o pessoal quer mais é sair no braço. Né? É um cristianismo que, se apertar, se espremer ali, ele é pouco cristão. Mas nós temos que respeitar a religiosidade, nós respeitamos a de todos, mas nós temos a obrigação de parar para pensar o quão de fato é cristão esse cristianismo. O quão de fato está comprometido com a mensagem do Evangelho esse agir cristão dos dias de hoje. Não estamos falando só dos católicos, ortodoxos, evangélicos. É fácil você pegar elementos de cada grupo, os piores ou os melhores, e tentar apresentar como o padrão da, da, daquela, daquele grupo, né, daquela instituição, daquela dominação. Quando, na verdade, nós sabemos que não é assim, que essa não é a verdade. Né? E nosso caminho é buscar a verdade, estabelecer a verdade e viver em conformidade com a verdade. Mas Jesus diz que aquela assembleia, aqueles que estão ouvindo o Evangelho, e também para nós, a verdade da palavra de Deus tem valor eterno. A palavra de Deus ecoa pela eternidade, ela não muda. Deus não muda o seu pensar, o seu agir. Não. Deus não se adapta convenientemente à situação político-econômica. A verdade é a verdade. A responsabilidade de submissão é nossa. Deus não nos arrastará pelo pescoço, né, chacoalhando, você tem que me obedecer, você... Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Deus não age dessa maneira. Deus não age, não precisa ter a ilusão fantasiosa de um exército de anjos com espadas desembainhadas, prontos para... Não, para com isso. Pode parar. Pode parar com isso. Como nós já dizemos, Deus tem um dia. E num só dia ele fará justiça plena, perfeita e absoluta. Ninguém poderá falar nada. Alguns textos mostram alguns grupos, algumas pessoas lá, mas
indicando que tais pessoas, se pudessem, apresentariam alguns argumentos tolos, ingênuos, falsos, mentirosos. Mas não vai dar tempo falar nada. Ninguém vai falar nada. Ou você é dele, ou esquece. Você nunca foi. Então agora Jesus passa a apresentar para a multidão a responsabilidade dos bem-aventurados. É a mesma responsabilidade que foi dada a Israel, de ser sal da terra e luz do mundo. Não é diferente, não há diferença aqui. O judeu aqui é chamado à responsabilidade do pacto, à responsabilidade da aliança. Né? Jesus vai falar da lei aqui, né? A lei é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? De Gênesis a Deuteronômio, passando por Êxodo, Levítico e Números. Esses 5 primeiros livros da Bíblia para os judeus é a lei, a Torá. Também tem os salmos, tem os profetas, né? Tem os escritos. Era bastante completa a escritura deles, já o conhecimento da escritura, mas a lei, chamada lei, tinha um valor especial. Por quê? Porque a lei nada mais é do que a regulamentação do pacto celebrado entre Deus e o povo de Deus. A lei regulamenta como as partes se comportarão, as bênçãos da obediência, o sofrimento da desobediência, a possibilidade de arrependimento, o convite à santidade, né? A chamada a permanecer na santidade. Você pega o livro de Levítico, né? O livro da santidade, né? O povo é chamado a ser diferente até na sua alimentação, na sua maneira de se vestir. Por quê? Por que é isso? É porque você tem a sua barba tem esses caixinhos aí. Aí o sujeito já. Porque o Senhor nosso Deus, quando nos resgatou da terra da escravidão, do Egito, quando ainda estávamos no deserto, ele contava a história do seu povo e ele anunciava a mensagem de Deus para a humanidade, ser sal da terra e luz do mundo. Chamados para fazer a diferença, chamados para assumir a responsabilidade de proclamar ao mundo a salvação de Deus, conforme foi recebida e se manifestou na minha vida, na minha família, na minha tribo, no meu povo, na minha nação, e estender essas bênçãos, esse convite de salvação a toda a humanidade. Então, ser sal da terra e luz do mundo não é necessariamente uma novidade de Jesus para aqueles que o seguiriam. É a verdade da palavra de Deus para o povo de Deus e para aquelas pessoas que estavam reouvindo, ouvindo novamente a verdade da palavra de Deus, sendo chamados ao verdadeiro arrependimento e convidados a viverem debaixo agora, não da nuvem, não da glória que se manifestava na nuvem, mas viverem debaixo da comunhão do Espírito de Deus que está em Cristo Jesus. É esse o chamado, esse é o convite. Somos bem-aventurados, somos felizes, mas chamados para uma responsabilidade incrivelmente maravilhosa. Aí vem as dificuldades que a igreja apresenta através da sua história também, não muito diferente das dificuldades que Israel apresentou, né, que o povo judeu apresentou através da sua história. A igreja, convenientemente, gosta de descer o pau nos judeus, né, de julgar, de avaliar, de fazer aí um escárnio, né, dizendo que fracassaram, foram esquecidos, abandonados. As coisas não são bem assim. Porque pegando a história da igreja, os tropeços foram muitos. As humilhações têm sido muitas. As derrotas, os fracassos têm sido muito. O nível de comunhão com o pecado, com
com ensinamentos contrários à verdade do Evangelho, têm sido constantes e tem sido uma aflição intensa na vida do corpo de Cristo. Mas chamados fomos para iluminar. Chamados fomos para temperar, para fazer diferença, para fazer diferença. E como é possível se fazer diferença? Como fazemos essa diferença? Permitindo que o Espírito de Deus atue nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque Jesus disse: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Assim deixai. Ou seja, devemos permitir que o Espírito de Deus, que ilumina as nossas mentes e vidas, através de nós, leve iluminação à vida de outras pessoas. Essa é a apresentação, essa é a introdução ao Sermão do Monte. Essa é a apresentação das bem-aventuranças e do chamado a ser diferença, a ser diferença. Aí Jesus prossegue dizendo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer um, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha que impressionante. Agora Jesus pega um grupo aí, dois grupos de homens, né, dois grupos de religiosos, responsáveis pela interpretação e pela preservação da lei e dos ensinamentos religiosos e espirituais de Israel, e esse movimento farisaico, que foi no seu início um movimento muito bonito, muito forte, muito importante. Mas Jesus aperta eles por quê? Porque com o tempo acabaram se acomodando. Né? Um cargo no Sinédrio aqui, para o primo escriba, né? Não, mas temos 2 vagas ali para os fariseus. É exatamente isso. Tá? Aplaca-se o fervor espiritual, oferecendo posição de destaque religioso. Isso foi através da história. Você pega a, a igreja aí, que se diz a única, o hábito de oferecer aí títulos e posição de grande importância ou influência para pessoas que não estavam em conformidade com os ensinamentos equivocados. Isso foi uma prática normal. Isso tem sido uma prática de todas as religiões. Isso tem sido uma prática de todas as religiões. O cara tá incomodando, mas acho que ele quer aparecer. Vamos dar um cargo para ele aqui e quem sabe ele... Porque aí ele vai ter que defender quem está ali, né? Ele passa a fazer parte do grupo, né? Ele está na panelinha agora, então ele tem que... Não, tá tudo bem, eu me equivoquei. Não, a coisa aqui é séria, a coisa aqui é boa. Jesus aperta, Jesus espreme, Jesus não desculpa ninguém que, tendo iniciado na fé, se acomoda, se acomoda. Não, deixa para lá, é sempre assim, isso nunca muda. Para. Como deixa para lá? Deixamos de lado as verdades eternas. Por isso vivemos hoje num ambiente de mentira, de proliferação de mentira. Mentir é parte da estratégia. Mentir é parte de um suposto direito. Não existe lei no mundo. Não existe nenhuma legislação no mundo, na face da terra. Não tem nenhum grupo social sobre a face da terra que reconheça a mentira como algo aceitável. Nunca existiu. Entretanto, hoje, nós vemos até entre aí, irmãos afamados aí, a mentira.
Não, mas esta é a minha verdade. Não, sua verdade é uma mentira. E quem é o pai da mentira? Não é mais o diabo? Se o pai da mentira é o diabo, aquele que adota a mentira como exercício de expressão misturado com a verdade do evangelho é filho de quem? Eu entendo que é filho ou faz-se filho do diabo, do mentiroso, do primeiro mentiroso. O primeiro mentiroso foi o diabo. É o primeiro mentiroso. Nós devemos viver debaixo da verdade, debaixo da luz. E também não há legislação nesse mundo que consiga impedir alguém de expressar a verdade. Pode até, em certos momentos, não ser muito bem aceito, pode até sofrer perseguição ou represália, mas a verdade sempre prevalece. A verdade é um princípio pelo qual nós devemos viver. A verdade do Evangelho deve dominar as demais esferas da nossa vida, de maneiras que a nossa vida seja verdadeira, sincera, não seja uma farsa, uma encenação, uma mera intenção. Não, nós vivemos, porque assim acreditamos. E Jesus fala: não pensem que eu estou revogando lei. Não pensem que eu estou anulando o que foi escrito. Não pensem que eu estou dizendo que perdeu o valor. Muito pelo contrário. Continua valendo. A lei não foi abandonada por Cristo Jesus. A profecia não foi abandonada por Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem tão diferente assim da mensagem do Antigo Testamento, da lei, dos profetas e dos salmos. A mensagem do Evangelho, ela traz à tona a vontade de Deus para que a salvação realizada por Deus entre os judeus alcance a humanidade, conforme consta da palavra de Deus. Agora, para que ninguém se desespere, Jesus começa a estabelecer, a apresentar o espírito da lei, a motivação inicial da lei, o propósito final da lei, do pacto estabelecido por Deus com o povo de Israel, com o povo judeu. Tem um propósito, tem um objetivo. A mente judaica, a mente do judeu, interpretou até ele, até o povo, até a nação e a expectativa do Messias. Quando falamos do novo pacto, da nova aliança, é um desdobrar daquele pacto. Passa a ser estendido graciosamente a todos, indiferentemente, indistintamente, sem separação. Deixa de ser uma questão étnica, deixa de ser uma questão nacional e passa a envolver uma nova humanidade. Povo de Deus. Esse convite é estendido a toda a humanidade. A salvação realizada em Cristo Jesus tem o objetivo de estabelecer uma nova família que vai além da família dos judeus, que envolve toda a humanidade. Eu ouvi de um rabino, não gostei muito da argumentação dele, ele foi um bom rabino, ele foi um homem dedicado, respeitado, trabalhou aí no Brasil por um longo período, e convidado ele apresentou algumas argumentações, né, do porquê não reconhecem a Jesus, né? E uma das coisas que ele falou é que Jesus não valorizou a família. Jesus não valorizou a família. Eu não entendo dessa maneira. Ah, Jesus não valorizou a família porque ele não se casou, ele não teve filhos. Mas em Cristo Jesus, Jesus, o Cristo, ele nos convida para a formação de uma nova família na fé.
É um novo conceito de família que vai além de mim e dos meus. É um conceito de família que estabelece uma regeneração, ou seja, uma nova criação, uma nova humanidade é formada pela fé em Cristo Jesus, uma nova humanidade é gerada pelo Espírito de Deus, nova no sentido de estabelecer o propósito original do Criador. Porque o propósito do Criador nunca foi separar a humanidade no sentido de animosidade, de ódios, de destruição, de orgulho, de avareza. Não, nunca foi. Nunca foi. Crescer e multiplicar e povoar a terra, em nenhum momento o Senhor Deus disse para a sua criação: tornem-se inimigos uns dos outros, se matem, se destruam, se odeiem. Não. Então Jesus, ele não só respeita e valoriza a família, mas ele apresenta o propósito do Criador no seu objetivo de criar uma nova família, uma nova humanidade em Cristo Jesus, pela fé. É o que acreditamos, é o que pensamos, é o que a palavra de Deus ensina. Isso acontece? Às vezes acontece. Às vezes o Senhor Deus nos surpreende de maneira assim incrivelmente maravilhosa. Em momentos difíceis, o Senhor Deus levanta uma família, uma humanidade capaz de superar as suas próprias limitações. Homens, mulheres, indivíduos, povos, nações se organizam, se movimentam com a intenção de salvar, de ajudar, de socorrer. Isso é lindo, isso é bonito, isso é incrível, isso é a manifestação da graça, do amor e da bondade de Deus. E por que não é sempre assim? Porque nós não queremos ser sempre assim. Porque nós não estamos dispostos, muitas vezes, a pagar o preço. Porque sofrer é cansativo. Perder é desagradável. Nós não gostamos. Nós não gostamos. Então, poderia ser? Deve ser. E eu creio que será. Plenamente, de forma perfeita, plena, absoluta, como a palavra de Deus ensina, somente com Cristo Jesus. Somente com Ele, essa nova humanidade ganhará forma. Somente com Ele, essa nova família virá plena existência. Por ora, nós vivemos pela fé. E todos nós temos muitas e muitas limitações. Quando você começa a caminhar, vão surgindo novos obstáculos. Você ultrapassa um e aparece outro. Alguns externos, outros internos. Deparamos com as nossas vaidades, com tudo aquilo que eu falei daquela assembleia que está ali. Povo para quem o Senhor Jesus está falando e para as nossas vidas até hoje, a palavra dele continua direcionando, transmitindo a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, a verdade da vontade de Deus para as nossas vidas. Antes de seguirmos aqui, nós vamos fazer uma pausa agora, pedindo que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz. Querendo Ele, retornaremos em breve para darmos sequência ao estudo do Evangelho de Mateus. Deus te abençoe e boa noite.